E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Um texto intrigante, desculpe, lido sozinho, aqui 1 aos Coríntios 10, verso 10, mas ele está num contexto interessante, quando Paulo diz assim, olha, não sejam como aqueles que ficaram lá no deserto com Moisés, né? Todos comeram o mesmo alimento espiritual, beberam a mesma bebida espiritual, né? Deus não se agradou da maioria deles, por quê? Porque eles cometiam idolatria. Verso 7 diz assim, não sejam idólatras. Verso 8, não pratiquem imoralidade. Verso 9 assim, não devemos pôr o Senhor à prova e não se queixem. Aí entra esse verso nesse contexto, não é? As pessoas queixosas não são as pessoas muito procuradas pelos amigos, né? Só se queixa, E nós às vezes fazemos isso em relação a Deus, né? Nos queixamos e tal. Bom, quem deu esse texto aqui bonito foi o Ivo da Silva Ramos. Um grande abraço para você lá no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Obrigado, Ivo, por esse texto que nos faz pensar, né? Também queremos mandar um abraço aqui para Adriana Ranconi, de Rondônia, lá de São Felipe. Ranconi, italiana, de São Felipe. Temos também Edneia Fantini, esse é o dia dos italianos aqui, né? Lá de Getulina, São Paulo. Conheço sua cidade, viu? E também o Pedro Neto, lá de Imperatriz do Maranhão. Diz assim, manda um alô, Pedro Neto, um alô para você, então. Somos gratos aí porque você nos acompanha sempre, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe. É muito importante para a gente que você participe com a gente. Somos gratos a você que está conosco lá no NT Play, né, através do NT Play, e também na telinha todos os dias, às 6 da manhã, às 3 da manhã também. É um privilégio muito grande. Queremos dar um abraço, uma saudação para os Anjos da Esperança. Você sabe que eu estou gravando aqui de casa, de vez em quando é de madrugada, mas de vez em quando tem uns barulhos aqui meio estranhos, né? Um carro aí, um alarme, mas vamos tocar em frente aqui. Os Anjos da Esperança são fundamentais para a gente continuar pregando o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Somos gratos a você que faz suas doações para isso, para a rádio, para a TV, para as mídias sociais e para os cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, aqui está o número telefônico. E falando em Anjo da Esperança e cursos bíblicos, aqui, esse é o curso bíblico que nós estamos oferecendo nesta jornada, Ensinos de Jesus. São 18 capítulos, 18 temas importantes. O que Jesus ensinou sobre vários assuntos, dinheiro, ressurreição, lei, bem interessante. No final, a gente tem aqui um questionário e tal. Você preenchendo esse questionário vai ganhar um DVD desse curso também. Anote esse número que está aqui e passe para os amigos para eles fazerem a inscrição também, tá? A inscrição é individual, cada um faz, se é individual, cada um faz a sua, né? O Ronaldo, não seja redundante, tá bem? Mas é um privilégio ter você aqui. Nós vimos no capítulo anterior o corrupto Félix, que queria que Paulo lhe desse dinheiro, né? Ele ficou assustado quando Paulo falou sobre o juízo, sobre a justiça, sobre o domínio próprio. Paulo não aliviava não, Paulo pregava o Evangelho. E imagine, se ele não tivesse ido para Jerusalém, não teria pregado o Evangelho para esse indivíduo e para tantos outros. E confirmado a fé daqueles que estavam em Cesareia também. E muitos se levantaram, porque ele estava ali, ficou 2 anos, pelo menos, estava ali e recebia visita. Era assessorado pelos seus, diz ali um dos versos. Bom, agora vem este capítulo 25. Aqui nós vimos no anterior que Paulo era testemunha. Aqui Paulo é o advogado de defesa. Paulo apelou a César aqui também, nesse capítulo. Então vem a conciliação. Festo e os líderes judeus, Félix, aliás, estava muito preocupado em fazer uma média com os judeus. Por isso deixou Paulo preso. Ele também não via nenhum problema ali. Ele queria empurrar com a barriga, porque não era um caso claro para a morte, como eles fizeram com Jesus, né? Não era um caso claro para a morte. E também o de Jesus não foi, né?
Aquilo foi toda uma armação dos judeus, como a gente sabe, daqueles judeus que viviam naquela época. Então aparece Festo e tem ali um momento com Jesus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu para Cesareia, para Jerusalém. Então ele foi para lá e logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram a queixa sobre Paulo. Ele foi para lá para fazer aquela média tal, para conhecer os líderes judaicos, e eles logo foram falando de Paulo. O negócio deles era Paulo. Eles queriam destruir Paulo. Eles queriam acabar com Paulo, porque Paulo tinha disseminado a semente do evangelho, aquela semente que eles rejeitaram. Aquele era o momento, esse momento de falar as boas-vindas, mas Paulo, vamos matar Paulo, eu não vou sossegar e tal. Aqueles camaradas, aqueles 40 lá, acho que morreram, né? Porque eles não iam comer até Paulo ser morto, ele já deve ter morrido por aí. Lembra que tinha 40 que fizeram, olha, vocês trazem Paulo para cá para o Sinédrio, por isso que ele foi levado para Cesareia, que nós vamos dar um jeito nele, né? Vamos fazer essas coisas todas por aí. Então, é bem assim, bem interessante toda essa situação de Paulo aqui. É um capítulo muito bonito, muito interessante, e logo depois do intervalo a gente vai continuar. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, agora no capítulo 25, esse capítulo que fala que Paulo foi advogado de defesa e ele teve grandes oportunidades. Primeiro, essa conciliação de Festo e os líderes judaicos, ele assim que chegou, já foi para Jerusalém, já fez amizade com os líderes, e os líderes só pensavam em Paulo. Paulo, tem que pegar Paulo. Paulo é aquele que é agitador, você tem que cuidar e tal, e etc. É muito importante. Paulo. Era isso que eles tinham na cabeça, né? Insistentes, muito insistentes. Depois, aqui a gente encontra no verso 13 em diante, do 13 em diante, conferência de Festo e Agripa. Agripa é esse Herodes II, né? Que aparece aqui com a Berenice, a sua esposa. Então, os dois conversam sobre Paulo, e aí Agripa diz que quer ouvir Paulo, e aí vem essa confrontação, Festo, Agripa e Paulo. Esse discurso é longo, ele vai aqui um pouco mais para frente, né? Começa com o discurso de Festo, depois no capítulo 26, o próximo, a gente vai ver o discurso de Paulo perante Agripa. E aí foi um momento bastante forte, porque pressupunha-se que Herodes conhecia alguma coisa do povo judeu, e devia conhecer mesmo, né? Muito bem, então aqui nesse capítulo 25, a gente encontra, como eu já disse, esses insistentes rogos dos principais sacerdotes. Apresentaram queixa contra Paulo. O foco deles era destruir. O foco deles, não. O foco do diabo era destruir a Paulo. Porque Paulo fez um trabalho agitando as hostes do demônio. Ele tirou pessoas que estavam presas ao legalismo dentro dos judeus. Ele tirou pessoas dos gentios, entre os gentios, que adoravam ídolos, que tinham uma vida promíscua. E ele tirou, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, essas pessoas. Então o diabo não estava nada feliz com ele. E o diabo persegue todo aquele que quer seguir a Deus, e o que não quer seguir também. Ele percebe. Nós já falamos aqui algumas vezes, ele quer companhia no lago de fogo, ele quer companhia. Eu não quero ser companhia dele. Sinceramente, eu não quero. E somos assediados, dia a dia somos assediados. Paulo aqui tem uns inimigos muito ferozes. Então, apresentaram
queixas contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo com favor que Paulo voltasse para Jerusalém, porque já estava armado uma cilada para o matar na estrada. Olha só, tudo pronto. Eles queriam destruir a Paulo ali. Então Festo, verso 4, assim, porém respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e queria ficar lá também, né? E que mesmo muito em breve partiria para lá. Ele estava em Jerusalém, né? Disse, em breve eu desço para Cesareia. Ele não vai vir para cá, não vai vir. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, desçam comigo e acusem-no perante mim. Podem fazer o que vocês já fizeram. E não se demorando entre eles, de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quer dizer, os judeus desceram com ele. Estavam ávidos para acabar com Paulo. Para acabar com Paulo. O diabo usa pessoas, situações, estruturas. Comparecendo, então, Paulo, né, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações, as quais, entretanto, não podiam provar nada. Então, você traz uma acusação, se você não prova, não existe acusação. Esse deveria ser o certo, né? A gente pode manchar a vida de uma pessoa fazendo um comentário. Você pode dizer assim, pois é, essa pessoa aí, de vez em quando conta umas mentirinhas, né? Já colocou uma peixe em cima das pessoas, já colocou aí uma nuvem sobre esta pessoa, né? Já obscureceu a visão daqueles que olham para ela. Quando você faz qualquer comentáriozinho sobre alguém, você pode estar denegrindo essa imagem. Então aqui eles estavam fazendo isso, estavam acusando, mas não podiam provar. Acusando, mas não podiam provar. Você ouviu dizer, amigo, vá atrás, se você quiser, né, da pessoa para perguntar. Por que eu vou falar de uma pessoa se eu não conversei com ela sobre esse assunto? Me disseram que viram. O fulano, ouvi dizer que ele foi no motel com outra mulher. Se alguém pode ter visto o carro parecido entrando num motel, você está vendo? Fulano. Aí já vai, a história já fica que o casamento não vai bem, etc. Você entende? Quando a gente não tem provas. Ouvir dizer. Muito cuidado com esse negócio de ouvir dizer. Pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir a vida de uma pessoa. Você supor. Dê sempre um crédito, né? Puxa. Agora vem um texto aqui que é uma das maiores provas de que Paulo, ele não quebrou nenhuma das leis de Deus. E ele as manteve até o final da sua vida. Não porque ele estava diante dos judeus, mas porque ele tinha convicção. Então esse texto está aqui. É o verso 8, 25:8. Guarda bem esse texto. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Vocês estão aqui querendo fazer uma confusão. Eu nunca cometi um pecado contra a lei dos judeus. Eu fui restrito. Nem contra o templo. Vocês dizem que eu falava mal do templo? Nem contra César. Quer dizer, não me joguem aqui para Roma, não me joguem de jeito nenhum. Eu nunca falei mal disso. Aqui está implícita essa ideia de que ele guardou o sábado e os outros mandamentos todos. Paulo não estava aqui para dizer que os mandamentos foram abolidos, muito pelo contrário. Ele disse assim, eu segui sempre. Não por causa dos judeus, porque é assim. É desta maneira que eu decidi viver. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, queres tu subir para Jerusalém e ser julgado por mim a respeito dessas coisas lá? Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei, verso 10, contra os judeus, como tu bem sabes. Você sabe, você só está querendo fazer uma média. Você está querendo fazer uma média com os judeus. Entende?
Estou começando agora, vou fazer uma média com os judeus, vou subir, levá-lo lá. Já estava planejado matá-lo. Caso, pois, verso 11, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Eu quero ser justo. Se eu fiz alguma coisa errada, que eu pague por isso. De novo ele fala, pronto, estou pronto. Já fiz a comparação com Pedro, que não estava pronto. Você estava pronto, ele não. E aqui ele disse, você está pronto, eu estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode enganar-me a eles. Eu não vou para Jerusalém, apelo para César. Puxa, um judeu podia fazer isso. Podia levar um tempo e tudo mais, mas ele podia apelar para César se sentia injustiça. No Brasil tem esse negócio de primeira instância, segunda instância, terceira instância, um monte de instâncias, né? A pessoa vai apelando. E Paulo apelou. Bom, eu fui julgado pelo Sinédrio. Eu fui preso. Primeiro me pegaram lá na rua de Jerusalém. Aí Cláudio Lísias, com a sua tropa toda, me livraram disso. Aí me levaram no outro dia, porque eu sou um cidadão romano, tenho que ser julgado. Então vamos saber lá o que esse homem fez contra os judeus. E foi aquela conversa toda lá, não deu em nada. Mas eles queriam matar Paulo. Aí então, Cláudio Lísias escreve para Félix, o governador da região, que depois foi um corrupto, né? Passa o caso para Festo. Então, aqui está Festo ouvindo esses judeus e também ao apóstolo. E ele diz assim, eu não vou para Jerusalém, não queira desejar agradar os judeus, né? Aqui estamos falando de justiça, eu quero César. Ok, para César apelaste, para César irás. Ninguém põe a mão mais nele. Os judeus não podiam pôr a mão mais nele. Aí a conferência de Festo e Agripa. Festo falando com o rei Agripa, o rei ali, né? Não César, mas o rei daquela região, porque o Império de Roma permitia que os seus países conquistados tivessem o seu rei. Mas tinha que ser uma pessoa muito alinhada, né? Então chega ali Festo com a sua esposa Berenice. Passando por lá, ele expôs o caso de Paulo e disse, olha, Félix deixou aqui um preso, um certo homem. Félix deixou, né? Queria uma graninha, queria um dinheirinho ali, não conseguiu. E apresentaram aí os sacerdotes e os anciãos alguma queixa contra ele, alguma acusação, mas nenhum delito referido. Deixa eu arrumar o microfone que eu bati nele aqui. E levando-se os acusadores, levantando-se, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Então, não tem como condenar esse homem. São referentes à própria religião, não é? E em particular a um certo morto, a conversa aqui no verso 19, chamado Jesus, a quem Paulo afirma estar vivo. Ele entendeu mais ou menos, né? Porque Jesus tinha ressuscitado, estava vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria para Jerusalém. Ele disse, não, eu quero para César, eu apelo para César. Então Agripa disse assim, eu também gostaria de ouvir esse homem, o que esse homem tem a dizer, né? Amanhã então. E marcaram Agripa e Berenice, com muita pompa, né? Reis e tal, foram lá para ouvir a Paulo. Olha que oportunidades Paulo ia tendo. Festo fala para o rei Agripa e tal, multidão de judeus, ele fez um discurso, né? Deu uma valorizada, multidão de judeus me buscaram, eu achei que nada tinha praticado passível de morte, nada tem de positivo que escreva ao soberano também, então eu trouxe a vossa presença, né? Então, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, está adiante, está aí. A bola está no pênalti, está ali na marca do pênalti. Para que Paulo agora fale ao coração do rei Agripa, que precisava ouvir umas verdades. Então, você veja quantas pessoas estão sendo envolvidas aqui.
E Paulo vai pregando para todas elas. São as oportunidades da vida. Não perca as suas oportunidades. Faça as suas oportunidades acontecerem. Vamos orar, Pai querido. Terminamos aqui este capítulo que dá sequência amanhã ao discurso de Paulo diante do rei Herodes Agripa. Que nós possamos, Senhor, aprender com este Paulo, que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nunca abandonou a sua visão e a sua missão. Que possamos ser assim também determinados em todas as obras que venhamos a fazer, na família, nos estudos, no trabalho, em nome de Jesus. Amém. Fique com o restante da programação. Vejo você amanhã. O capítulo 25 do livro de Atos continua descrevendo a vida de Paulo como prisioneiro. Nesta seção, a Bíblia revela que Paulo tinha sido mantido sob custódia por 2 anos. Tendo Festo percebido que algo não estava certo na insistência dos judeus em querer que Paulo fosse julgado em Jerusalém, ele lhes disse que Paulo ficaria em Cesareia, e se eles quisessem prestar queixa, eles poderiam vir até ele nesta cidade. As acusações eram falsas. Festo percebeu isso e viu nelas o ódio veemente que os judeus tinham por Paulo. Mas tentou um acordo, perguntando a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado pelo Sinédrio. Paulo sabia que esta seria uma sentença de morte, pois eles já haviam conspirado para matá-lo antes, quando ele estava em Jerusalém. Então, como cidadão romano, Paulo apelou para César. Se um cidadão romano sentisse que não estava recebendo justiça em um tribunal provincial, ele poderia apelar para que o próprio imperador ouvisse o seu caso. E Festo aceitou o pedido de Paulo. Mas enviar Paulo a Roma não era tão simples. As acusações contra um cidadão romano tinham que ser acompanhadas de uma carta claramente escrita descrevendo as acusações, e Festo estava com dificuldades para acusar Paulo. Surge então a figura de Agripa, rei da Galileia e da Pérea, que veio visitar Festo e se interessou pelo caso de Paulo. A partir do verso 23 lemos: De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Preste atenção nos contrastes. Neste capítulo encontramos Agripa, vestido de púrpura, e sua esposa Berenice, com toda a pompa de apresentação real e acompanhantes. Em seguida vem Festo, vestido com a cor escarlate do governador, e a comitiva de comandantes da cidade surgem atrás dele com suas armaduras reluzentes. Por último vem Paulo, um despretensioso seguidor de Cristo, algemado. Porém, a verdadeira grandeza aos olhos de Deus não estava nos homens vestidos de riqueza, mas no apóstolo fiel, revestido de coragem e de verdade. Apesar das correntes nas mãos, Paulo era quem realmente estava livre. Apesar de ser tratado como bandido pelos homens, Paulo era inocente diante do tribunal de Deus. Apesar de estar sozinho diante de seus juízes romanos, Paulo tinha ao seu lado todo o exército do céu acompanhando seu caso. Apesar de ser enviado para Roma para ser julgado pelo imperador César, a vida de Paulo estava segura nas mãos do imperador do universo, Jesus Cristo. Tal cena nos lembra que nem sempre os grandes aos olhos dos homens são os que agradam os olhos de Deus.